Há 10 anos, no início da aplicação do Enem, 4 instituições utilizavam a prova do Ministério da Educação, MEC, como critério de seleção. Hoje são mais de 500 instituições de ensino superior que aderiram o Enem como alternativa ou complemento do tradicional vestibular. Segundo o ministro, os benefícios da nova avaliação vão além da eficiência do processo seletivo de ingresso às universidades. A prova vai permitir uma organização curricular do ensino médio, onde o aluno fará a prova do vestibular e a avaliação para o seu desenvolvimento, tanto das instituições de ensino médio quanto do ensino superior. Já que a prova vai ser comparável ao longo do tempo, o projeto do MEC prevê que o aluno faça a prova e escolha o curso e a instituição onde deseja estudar de acordo com a nota obtida. A proposta é semelhante à formação da seleção do programa Universidade para Todos, ProUni, em que o aluno escolhe o curso e a instituição com base na nota do atual Enem, devendo obter o mínimo de 45 pontos. Atualmente, o Enem é utilizado como parte da seleção por algumas universidades públicas e particulares. O MEC quer usar o resultado do Enem na primeira etapa da seleção dos estudantes para as universidades federais. Assim, os estudantes que vão disputar vagas em universidades federais do país podem ser submetidos a um novo processo seletivo ou vestibular unificado a partir do ano que vem. A segunda fase será voltada para as áreas específicas, como perguntas que julguem a capacidade analítica dos estudantes. A nota obtida na maior avaliação nacional do ensino médio já é aceita por inúmeras universidades e centros universitários por todo o país, como alternativa ao vestibular que destina percentagem das vagas para estudantes que obtiveram as notas mais altas no exame. Há também reserva de vagas em determinados cursos para estudantes que tiveram o melhor desempenho no Enem. O novo Enem deverá incluir questões dissertativas e objetivas, além de questões específicas para a área pretendida pelo candidato na segunda etapa da seleção. Outra mudança será que a prova terá validade em todo o território nacional, abordando mais disciplinas e conteúdo com o maior número de questões que o atual Enem apresenta, que são de 63 questões de múltipla escolha. No entender do ministro Fernando Haddad, a mudança refletirá positivamente na qualidade do ensino médio como um todo. O Enem está suficientemente maduro para substituir o vestibular no acesso ao ensino? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali com o Dr. Ednilton Gomes Soares. Bem, conceitualmente o Enem é um avanço, é importante. Agora, tem alguns questionamentos que a comunidade acadêmica está fazendo, que os pais estão fazendo, que as próprias universidades estão fazendo. E uma das perguntas é essa mesmo que você colocou, Jonas. Está maduro o modelo Enem para poder ser a porta de entrada para todas as universidades? Essa é uma grande questão. Porque tem alguns questionamentos. Por exemplo, regionalismo. Como é que a gente vai resolver o problema do regionalismo? Nós, aqui no Ceará, temos grandes escritores, e os nossos escritores eram sempre avaliados nos vestibulares da UES, da Universidade Federal. E agora, se elas adotarem o sistema, como os nossos escritores não vão ser mais avaliados, não vão ser mais lidos, então vamos perder a nossa cearensidade em relação à nossa cultura, em relação à nossa literatura. Então, isso é um dos questionamentos. Outro questionamento que a gente faz, a segurança. Nós vimos o grande problema que tivemos agora recentemente, com milhões de alunos frustrados, milhões de reais perdidos e por causa de um vazamento. Toda a segurança deve ser, o governo federal deve estar tomando providência para toda a segurança. Mas vamos imaginar, a mesma prova que está sendo feita em São Paulo, que vai ser aplicada em São Paulo, está sendo aplicada no interior de Rondônia, onde tem uma escola onde vão ser avaliados 20 ou 30 alunos.
Você pode colocar a Polícia Federal ou uma segurança na escola lá de Rondônia, a mesma que pode colocar em São Paulo, pode colocar em Fortaleza? E o problema é sério, porque, por exemplo, medicina. Medicina é um curso que, se você vai fazer na escola particular, custa de R$3.000 por mês. Esse R$3.000 por mês multiplicado por 12 são R$36.000. Multiplicado por 6 anos, vai perder R$180.000. Então, quer dizer que tem valor uma prova dessa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. São ponderações que a sociedade precisa fazer. Eu repito que conceitualmente é muito bem visto, mas poderá também trazer essas distorções. Outra distorção, o aluno que é candidato à medicina, por exemplo, pelas universidades federais. Ele é candidato em São Paulo, ele vai concorrer com um candidato, se o Piauí, se a Teresina adotar o mesmo sistema, ele vai concorrer com a vaga do aluno do Piauí. E se espera que as condições sejam diferentes de avaliar. Então, são questionamentos que precisam ser feitos e que, no correr do tempo, eles vão ser respondidos. Ok. Professora Maria de Jesus Sá. Eu gostaria de concordar, eu concordo com o comentário anterior, mas eu destacaria 2 pontos que, no entender do grupo que apoia a adoção do Enem como forma de acesso na Universidade Federal do Ceará, amadureceu ao longo de toda a sua avaliação e concluímos também, apesar de todo esse volume de preocupações, que afinal de contas são comuns a qualquer evento seletivo, quer dizer, a toda hora que você vai implantar ou implementar um processo seletivo, essas preocupações, independente do número, é claro que quanto maior o número de participantes, mais forte é o esquema de segurança, mas eu diria, a segurança ela é tratada por igual, ela deve ser um foco sempre permanente, mas nós apostamos que o envolvimento, o comprometimento das universidades federais com o processo pode efetivamente contribuir para que esses nossos temores se diluam. No momento em que as universidades federais e as públicas, de uma forma geral, assim como as particulares também, tomarem para si o compromisso na execução, o acompanhamento, a vigilância, forem efetivamente parte do processo, né, no momento em que delegam para o Enem a possibilidade da seleção de suas vagas, para a ocupação de suas vagas, eu creio que todos esses temores têm uma solução mais imediata. É muito difícil intervir no processo do qual você efetivamente, para o qual ou com o qual você, de antemão, você já se coloca contrário. Participando, nós podemos evoluir para um sistema muito bom, justo, democrático, amplo e muito mais rico de seleção para a ocupação das vagas nas universidades, e eu falo das públicas por razão óbvia da minha relação com a UFC. Mas eu destaco também que esse vazamento da prova, que foi, eu diria até que foi a crônica de uma morte anunciada, porque sabia-se do alto risco, ele foi decorrente também de algumas amarras que precisam ser rompidas numa outra esfera, que é a esfera que determina, por exemplo, que tenha que haver licitação para um processo dessa natureza, dessa magnitude e dessa especificidade. O único consórcio que concorreu, sabíamos todos nós e agora se comprova, era um consórcio que não tinha efetivamente estrutura nem financeira, nem de pessoal e nem experiência para fazer a aplicação de um evento nacional, de uma prova, né, da magnitude do Enem.